Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? É muito bom estarmos aqui, é muito bom recebermos o pastor Fagner, a Jéssica, a Olívia, que Deus abençoe grandemente essa família querida, viu, meus queridos? Leva o nosso abraço lá para Piquinhas e Morada Nova. O pastor Fagner está pastoreando esses dois campos, né, do presbitério, tem estado lá sendo uma bênção de Deus naquele campo. E que nós, irmãos, estejamos em oração por essa família, para que Deus continue usando, capacitando para esta boa obra, que é a expansão do reino de Deus lá naquela região de Biquinhas e Morada Nova. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós estamos aqui nessa série de mensagens. Edifique sua família. Edifique a sua família. Nós vamos dar sequência nessa noite, meditando em um texto bíblico que está lá em Gênesis 3, a partir do verso 8, de 8 a 19. Primeira família formada por Deus. Família é projeto de Deus, irmãos. Deus é que estabelece o que é uma família segundo a vontade dele. Homem e mulher se unem como uma só carne, e aí se torna uma família para glorificar o Criador. Deixa sua Bíblia aberta nesse texto. Antes de lermos esse texto, é importante refletirmos. Quais expectativas você possui em relação à sua família? Quais expectativas você nutre em relação ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus irmãos? O fato é, irmãos, que ainda que muitos de nós não formulemos conscientemente expectativas sobre essa questão, mas o fato é que constantemente nós somos pegos por uma frustração familiar. Constantemente encontramos cristãos, eu me refiro a apenas cristãos, que se frustram com suas famílias, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. E muitas dessas frustrações, a maioria delas, se não todas, surgem por nutrirmos expectativas erradas. Muitas vezes uma pessoa entra no casamento com uma expectativa romântica a respeito do enlace matrimonial. Aquela visão romântica do marido perfeito, da esposa perfeita, de filhos perfeitos, de um ambiente cristão que louva e adora a Deus em todos os dias. Muitas vezes nutrimos expectativas sem considerarmos aquilo que a palavra de Deus revela sobre nós. A palavra frustração vem ganhando contornos vívidos, marcados pela experiência prática do conflito familiar. Daí encontramos, inclusive em lares evangélicos, o divórcio, a separação, quebra de relacionamentos, raiva, ressentimento, um para lá, um para cá e por aí vai. Irmão que não conversa com irmão, filhos que não conversam com pais. Isso se tratando de famílias cristãs. Famílias não cristãs, nem se fale. A frustração e as mazelas ainda são maiores, a ponto de criarem outras formas de família, para justificarem a sua corrupção e o seu pecado. Ou seja, muitas vezes temos concepções e expectativas nada afinadas com a revelação das Escrituras. Entramos e saímos do casamento como se Deus nunca tivesse ensinado nada a esse respeito. Tratamos o cônjuge, os filhos, os pais, os irmãos de qualquer forma, como se não tivéssemos que prestar contas a ninguém em relação a esse projeto que não é seu, que não é meu, que não é nosso, é do Criador. Quais seriam as expectativas que nós, enquanto cristãos, deveríamos nutrir em relação à vida familiar, para minimizarmos as frustrações? Minimizar, não anular, não impedir, porque frustrações virão, decepções ocorrerão, tristezas, iremos passar por elas. E esse texto de Gênesis 3, de versos 8 a 19, revelam verdades que pesam sobre todos nós, inclusive sobre essas criancinhas lindas que estavam aqui agora há pouco. Verdades que pesam sobre todo ser humano, independente da fé. Vamos ler esse texto que está aí
em Gênesis 3, versículos 8 a 19. Acompanhe atentamente a leitura. Não permita que ninguém distraia a sua atenção, que nada distraia a sua atenção. Perceba a revelação das Escrituras e como ela se aplica a você hoje, como vai se aplicar amanhã e em todos os dias de sua vida. Vamos ler? A partir do verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Feche os seus olhos, meu querido e minha querida. Peça ao Espírito Santo, o autor das Escrituras, que fale ao seu coração, que ilumine a sua mente, que leve os seus pensamentos cativos em obediência ao Senhor, para que a semente que vai ser semeada nessa noite não seja roubada pelas distrações que possam ocorrer até nesse momento, mas que o Senhor esteja aplicando no seu coração estas verdades que pesam sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, te louvamos porque a tua palavra é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. Pedimos a ti nessa noite, aqui está reunido o teu povo, homens e mulheres, filhos do Senhor, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, comprados por precioso preço. Senhor, que a tua palavra não volte vazia, que a semente que vai ser semeada nessa noite não seja roubada pelas distrações, que o Senhor esteja levando todo o pensamento cativo em obediência à tua palavra, que cada coração esteja aqui em santa reverência, assimilando a tua palavra, a tua vontade, e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saiamos aqui tocados pela tua presença, tocados e convencidos pela tua palavra e fortalecidos no teu espírito, para que possamos cumprir todo o propósito do Senhor em nosso dia a dia, em nossas famílias, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meus queridos, nós temos aqui registrado nesse texto bíblico de Gênesis 3, aquele momento no qual Deus procura o homem e a mulher no momento pós-queda e faz suas declarações e traz suas sentenças por causa da desobediência daquela primeira família.
O fato é que até esse momento, Gênesis vem revelando, nos primeiros capítulos de Gênesis, nós temos aqui uma interessante progressão e desdobramento dos fatos da criação, que vão ocorrendo até esse momento. Em Gênesis 1, versos 26 a 31, nós vemos que a primeira família foi criada em perfeição. A primeira família foi criada em perfeição. Em Gênesis 2, versos 18 a 25, nós percebemos que essa primeira família vivia em plena harmonia entre si e em toda a criação. Gênesis 3, de 1 a 7, nós vemos o registro da chegada do pecado no seio da família. Gênesis 3, de 8 a 12, que faz parte do trecho que lemos, nós percebemos a desarmonia que foi instalada no meio daquela família e em toda a criação. E no verso 15, nós temos uma promessa, a redenção prometida. E a partir disso, nós temos aqui, nós precisamos refletir em 4 verdades que regem todo ser vivo, toda a criação, todo ser humano, independente, você crendo ou não crendo nas Escrituras, a pessoa crendo ou não crendo em Deus, essas 4 verdades regem toda a criação, verdades reveladas nesses versículos. E elas precisam ser compreendidas para que possamos ter uma relação familiar sóbria, equilibrada, para que as nossas expectativas sejam alinhadas a essas verdades e tenhamos bom senso ao lidarmos com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os irmãos, ao lidarmos com todas as pessoas ao nosso redor. Nossas expectativas precisam estar alinhadas com a revelação das Escrituras, para que não tenhamos expectativas irreais a respeito de nada e nem de ninguém, porque daí é que vem a decepção e a frustração. E a primeira verdade revelada nesses versículos, a partir do verso 8, é a realidade do pecado. Essa é a primeira verdade. A realidade do pecado. O pecado se instaurou na criação, o pecado se instaurou na primeira família. O primeiro casal foi criado perfeito, a imagem e semelhança de Deus. A vida era vivida de forma plena, em plena harmonia, paz, felicidade. Quando a mulher foi trazida ao homem, uma canção de amor se ouviu no Éden. Esta afinal é osso dos meus ossos. Lembra dessa passagem? Quando Deus apresenta a varoa para o varão, ele diz com aquele entusiasmo e alegria e até, quem sabe um orgulho, esta afinal é osso dos meus ossos. Dá uma olhada aí para sua esposa. Você pode entoar essa canção de amor? Esta afinal é osso dos meus ossos. Só que, irmãos, alguma coisa mudou drasticamente desta declaração para a segunda declaração. Alguma coisa mudou, se instaurou a desarmonia naquela família. E quando Deus chama Adão para um bate-papo, no pós-queda, qual é a declaração que Adão faz? A mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi. Não olhe para o seu cônjuge, nem para a sua esposa nesse momento. A mulher que tu me deste, como quem diz, a culpa é sua, o senhor me deu, eu não pedi. Agora está aí o problema. Alguma coisa mudou, se instaurou a desarmonia no lar. O conflito no lar não é uma novidade da modernidade, não é coisa dos dias de hoje. É um efeito sentido desde os primeiros dias da história humana. A queda de Adão e Eva no pecado lançou eles e os seus filhos numa vida de conflito mútuo. E o conflito e a corrupção consequentes ao pecado, nós experimentamos até os dias de hoje. Essa desarmonia que eles experimentaram lá atrás, eu e você experimentamos nos dias de hoje. E os casais e famílias que vierem décadas posteriores vão experimentar também, até que Jesus volte. Quando o ser humano pecou, Deus apareceu no jardim do Éden, na viração do dia, e deixou claro que a realidade do pecado no meio da família traria consequências graves. Mas quais seriam as expectativas de Adão e Eva? Quais seriam as expectativas que eles deveriam ter quando escolheram desobedecer a Deus?
Será que eles pensaram nas consequências de suas escolhas? Quais expectativas que eles deveriam nutrir e ter em seus corações ao desobedecer a Deus? A presença do pecado, a realidade do pecado em nosso meio, traz consequências, e eles não contabilizaram essas consequências na vida conjugal, eles não contabilizaram essas consequências no relacionamento familiar, e muitas vezes nós também não contabilizamos, nós nutrimos expectativas irreais, ignorando que a verdade é, que o pecado é real em nosso meio, a presença do pecado é real nos lares cristãos, é real nesta igreja. Enquanto nós não formos totalmente glorificados em Cristo Jesus, a presença do pecado é real. Na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento com vizinhos, com familiares, com amigos, enfim. E essa verdade, irmãos, da realidade do pecado em nosso meio, traz consigo 4 situações, é um desdobramento dessa realidade do pecado, 4 situações. Nós estamos aí envolvidos em situações de esforço, de dores, de fuga e de redenção. São 4 situações que pesam sobre todo ser humano. Nossa vida vai demandar, vai exigir esforço. Deus disse a Adão, ele chama Adão para conversar e diz para ele, o seu sustento será concebido por meio de seu suor. A vida agora seria vivida com esforço. Acabou a harmonia, Adão. Seu trabalho agora é com suor. Vai ter que se empenhar muito mais, vai ter que se desgastar muito mais. Precisamos nos lembrar de que o casamento, irmãos, a vida no lar, ter filhos, viver numa casa, e ainda que você viva sozinho, isso se aplica a você também. Tudo isso vai demandar esforço, porque essa situação faz parte da realidade do pecado em nosso meio, esforço. Tudo agora é com esforço, tudo agora é com dificuldade, tudo agora é mais difícil. A vida familiar vai demandar esforços conjuntos. Não é mais uma vida, não é uma vida de regalias. Para que haja harmonia hoje, você tem que se empenhar. O pai tem que se empenhar, a mãe tem que se empenhar, os filhos precisam se empenhar para que haja o mínimo de harmonia, esforço. Essa é uma situação concernente à realidade do pecado. Nós também temos uma segunda situação concernente à realidade do pecado, essa primeira verdade. Uma vida que demanda dores. Para Eva, Deus deixa bem claro que a vida não seria tirada. Pelo contrário, ela multiplicaria suas gerações posteriores em meio às dores de parto. Como efeito da realidade do pecado, agora para gerar vida passaria por dores. A celebração da vida seria um misto de alegria e de dor. Nós nos alegramos com a chegada de um recém-nascido, mas dores foram experimentadas pelo casal até a chegada desse recém-nascido. A vida como conhecemos, irmãos, demanda dores. Em todas as áreas. Tem alguém enfermo na sua família? Dores. Tem alguém passando por necessidades? Dores. Tem conflito? Dores. A vida demanda dores. É a segunda condição por causa da realidade do pecado, irmãos. Terceira condição, terceira situação, por consequência dessa realidade. Uma vida que demanda fuga. Dá para eu pensar nisso? Nós estamos fugindo o tempo todo? Sim, fuga. A semente da mulher e da serpente seriam eternamente inimigas. A serpente agora rastejaria, seria evitada, até que o descendente da mulher esmagasse sua cabeça, pisasse sobre ela. Mais tarde, nas escrituras nós somos orientados, fugir da aparência do mal, fugir da idolatria, fugir do pecado. E muitos de nós fugimos da responsabilidade, fugimos da consequência, fugimos dos nossos deveres, não é mesmo?
Adão e Eva, olha que coisa absurda, tentaram fugir. Como o primeiro efeito do pecado, fugir de Deus. Vamos esconder aqui, atrás dessa árvore meia boca. Deus não vai achar a gente não. Fuga. E nós vivemos essa situação de fuga até os dias de hoje. Fui eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Não fui eu não, foi a serpente. E assim nós vamos fugindo das responsabilidades, das obrigações, da prestação de contas. Fugimos. Mas uma quarta situação também faz parte dessa realidade do pecado. A boa notícia, irmãos, que a vida vai demandar redenção. Essa é a boa notícia. Embora nós tenhamos esse cenário da realidade do pecado, de todas essas três situações desagradáveis, tem uma promessa. O descendente de mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Uma promessa de redenção. Para termos uma esperança eterna, nós precisamos da redenção em Jesus Cristo. Amém? Nenhum ser humano sem Jesus Cristo pode ter essa esperança. É uma vida que exige redenção. Para termos a esperança de redenção, de vida eterna, precisamos de Jesus Cristo. Aquele descendente que esmagou a cabeça da serpente. Ainda que muitas más notícias tenham sido dadas naquela tarde, foi anunciada uma promessa de redenção. Que vai acabar com todo esforço, com toda dor, com toda fuga. A vida agora, para ser vivida, ela precisa ser redimida. Para que tenhamos perspectiva de felicidade eterna. Para que tenhamos perspectiva de esperança eterna. Para que tenhamos expectativa de uma vida eterna ao lado de Deus. Precisamos ser redimidos em Cristo Jesus. Sem Jesus não tem salvação. O Messias prometido precisa nos alcançar. Meus queridos, a primeira verdade desse texto diz respeito da realidade do pecado em nosso meio. E traz para nós essas quatro situações. A vida que demandará esforço, que demandará dor, que demandará fuga, mas que também vai demandar redenção. A segunda verdade, irmãos, que vai nos convencer de que somos todos pecadores e que nossas expectativas precisam estar alinhadas com as Escrituras, é a verdade que revela, irmãos, que diante do altar de Deus, nós encontramos pecadores. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Tem alguém aqui que não é pecador? Pecadores no altar do Senhor. Todos nós somos. E eu preciso entender, embora sendo crente, embora sendo temente ao Senhor, o meu cônjuge continua sendo pecador, a minha esposa continua sendo uma pecadora, os meus filhinhos que vão crescer são pecadores, pecadorzinhos. Verdade ou mentira? São bonitinhos, mas são pecadores. E vai demandar redenção. E nessa redenção os pais têm a obrigação de apresentar Jesus Cristo. Estou abrindo a janela, mas pecadores no altar. Quem é solteiro precisa refletir sobre isso. E quem é casado, agora já foi. Atura o seu pecador aí. Ai, ai. Mas olha só, pecadores diante do altar do Senhor. Por causa de promessas, irmãos. Não é porque o rapaz que nunca deu sinais de sensibilidade, de carinho, porque fez promessas no altar do enlace matrimonial, vai mudar da noite para o dia, não. E de igual forma, não é porque a noiva no altar do enlace matrimonial fez algumas promessas, vai se tornar uma esposa fantástica que cuida dos filhos e da casa com maestria. Não é por causa dessas promessas que as vidas serão transformadas instantaneamente, não. Pecadores no altar do Senhor. Pecadores que se colocam diante do altar do enlace matrimonial, não serão transformados para formar famílias abençoadas e abençoadoras da noite para o dia. Vai demandar o quê? Esforço, para que assim seja. Meus queridos, o que nós temos no altar do enlace matrimonial, o que nós temos no altar do Senhor nessa noite, são pecadores falhos, caídos, indispostos à obediência, com pouca força de vontade e muito carentes de Deus. Não é assim que nós somos?
Chama para a reunião de oração, vamos ver qual é a sua disposição para a reunião de oração. Nós somos indispostos para as coisas de oração, para as coisas espirituais. Pode ser frustrante. De repente você queria vir aqui ser adulado, ser bajulado, e você pode estar até frustrado. Não, eu vim aqui para sair daqui alegre. Pode ser frustrante. Mantenha em mente que essa seja a nossa realidade. Mas é igualmente útil e benéfico manter essas verdades em nossa mente, porque elas farão que essas verdades se tornem um poderoso antídoto às suas fantasias. Expectativas fantasiosas sobre a vida cristã, expectativas fantasiosas sobre o casamento, expectativas fantasiosas sobre os filhos. Manter essas verdades vivas em nossa mente vai nos impedir de cair nessas fantasias, de sermos frustrados com a igreja e frustrados com Deus. Só nos frustramos com a igreja e com Deus quando nutrimos expectativas fantasiosas sobre a igreja e sobre Deus. Quando ignoramos a realidade do pecado, quando ignoramos a outra verdade que nós somos todos pecadores diante do altar do Senhor. Daí nós temos aqui, meus queridos, uma terceira verdade revelada nesses versículos de 8 a 19, que é uma triste certeza. Todos nós conhecemos a passagem bíblica que diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, todos conhecem essa passagem? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, glória a Deus, nós conhecemos essa versão bíblica, mas a maioria de nós conhecemos a versão onde estiverem 2 ou 3 reunidos, haverá um ambiente propício para conflito, não é? Onde houverem 2 ou 3 reunidos, haverá um ambiente propício para conflito, para confusão, para desarmonia. Por quê, irmãos? Essa é a triste certeza que nós temos revelada nesses versículos. O pecado está em nosso meio. Nossos corações vão pender para as coisas que não são de Deus. E onde houver 2 ou 3, há um ambiente propício para conflitos. E isso começa dentro de casa. Sua família tem conflito? Às vezes brigamos por coisas tão tolas, tão inúteis, tão fúteis. Passamos dias sem conversar um com o outro, não é? Emburrados, amargurados. E se o outro não faz a minha vontade, fico de bico. Não é assim? Onde houver 2 ou 3, um ambiente propício para confusão, para conflito, por causa da realidade do pecado. Por causa dessa triste certeza que é a terceira verdade revelada nesses versículos. Nós devemos ter a consciência de que um grande número de casais entram na vida conjugal, formam famílias totalmente despreparados para viver em famílias. Totalmente despreparados. E quando eu sei que eu vou passar por conflitos e não me preparo para o conflito, eu estou decretando meu fracasso, a minha derrota. As lutas são certas, é uma tristeza. A tristeza é certa, essa é a verdade, as lutas são certas e a Bíblia revela, no mundo teremos aflições, não é assim? Eu tenho me preparado para esses conflitos, para essas aflições? Se não, eu estou planejando fracassar, eu estou planejando ser derrotado. Paulo é tão conhecedor dessas verdades que lá na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, depois que ele mostra toda a realidade das lutas, das dificuldades que a igreja passa e passaria, ele diz assim, lá em Efésios 6:10, quanto ao mais, essa é a primeira atitude consciente que precisamos tomar. Quanto ao mais, irmãos, ou seja, quanto ao mais, preparem-se para as lutas. E lá em Efésios 6:11, ele fala da armadura que todos nós precisamos tomar, não é? Tomar dessa armadura, para quê? Para permanecermos firmes e inabaláveis depois de vencermos todos os conflitos. Essas são 2 orientações que Paulo dá e dá a todos nós nessa noite. A tristeza é certa, mas nós estamos nos preparando para os conflitos e desafios familiares. Nós estamos edificando a nossa casa para rompermos e vencermos as lutas individuais, familiares e que nos cercam. Ou eu estou esperando aquele famoso, né, deixa a vida me levar. E aí ela leva mesmo.
leva para o buraco. E eu preciso contar com a certeza da luta e me preparar para essa luta. Aquele que se prepara diante dessa triste certeza poderá permanecer inabalável. A realidade do pecado. Somos pecadores no altar do Senhor. E a nossa triste certeza é que teremos embates, passaremos por lutas, por conflitos dentro de casa. Às vezes, as maiores dificuldades experimentamos dentro de casa. Os principais traumas que carregamos até hoje na vida adulta foram gerados pelos pais. A boa notícia é que nós recebemos da parte de Deus graça para vivermos para a glória dele em família. Essa é a boa notícia. É a quarta verdade revelada nesses versículos. Graça para vivermos no lar. É a redenção prometida. Graça para a vida no lar. Você recebe isso da parte de Deus, para que você possa se esforçar, para que você possa se empenhar, para que você possa fazer o seu melhor, para que o seu lar seja um ambiente de harmonia, para que a sua casa seja edificada. Você recebe graça da parte de Deus. Nós ansiamos por um lar cheio de paz e harmonia, em um mundo cheio de conflitos. Mais cedo ou mais tarde, esses conflitos entrarão dentro dos nossos lares. Você educa os seus filhos até a adolescência com maior esforço. Vai para a escola, já volta totalmente mudado. Não é assim? Sei onde o menino tirou isso. Uma menina perdeu a cabeça, perdeu o juízo. Porque os conflitos do mundo vão entrar dentro dos nossos lares. Mas nós recebemos graça de Deus para edificarmos a nossa família, para fortalecermos o nosso lar. Nós somos pecadores sim, casados com pecadores sim. Vivemos em um ambiente propício a conflitos sim. À primeira vista pode parecer uma notícia ruim, mas ela possui o outro lado. O Senhor é contigo. E em Cristo Jesus há redenção para a sua casa, para a sua família, para você. Amém, queridos? Esta explicação oferece a melhor de todas as alternativas que qualquer outra explicação viria a oferecer, a possibilidade de redenção. Existe essa possibilidade em Jesus Cristo. Em Jesus há força, há ensino disponíveis para você, para aquele que buscar, para aquele que buscar na palavra do Senhor, para aquele que buscar a presença e a atuação do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença, porque aqui somos todos pecadores, mas somos pecadores redimidos. Amém, queridos? Então essa graça está disponível a você, está disponível à sua casa. Ainda que haja alguém lá que não é cristão, essa graça está disponível para o seu lar através de você. Através de você, através de mim. A presença e a atuação do Espírito Santo em você vai fazer toda a diferença. E nós precisamos ter duas atitudes muito simples, que precisam fazer parte do nosso estilo de vida. Que Jesus ensina lá em Mateus 5. Todo mundo conhece o Sermão do Monte, amém? Fala Sermão do Monte, todo crente sabe o que é. Muitas vezes não lembramos quais são as bem-aventuranças. Mas Jesus, lá no capítulo 5 de Mateus, ele nos ensina no verso 9, qual é a marca de um filho de Deus. Bem-aventurado o pacificador, porque eles herdarão, serão chamados de filhos de Deus. Mateus 5, 9. Nós precisamos adotar na nossa família essa atitude de pacificadores, para que a sua família experimente a harmonia advinda dessa graça, seja um pacificador. Não seja o promotor da lenha, seja o promotor da paz. Não jogue lenha na fogueira, jogue a paz de Cristo na fogueira. Eu e você, nós precisamos ser esses promotores da paz. É o que significa literalmente pacificador, promotor da paz. É uma escolha simples, irmãos. Pensa aí na sua família. Só na sua família, não pensa no trabalho, no vizinho, nada. Só na sua família. Ou você é parte do problema, ou você é parte da solução. Seja um pacificador. Com certeza você se tornará parte da solução. Se quisermos ser bem-aventurados na vida familiar, então devemos ser pacificadores uns dos outros. É um estilo de vida a ser vivido.
sermos aqueles agentes de Deus promovendo a paz em nossos lares. Esta é a postura que se espera de todo cristão. Dentro de casa, a começar lá. Segunda atitude que sabiamente devemos ter em relação à família e desenvolver em nosso estilo de vida. Presta atenção nessa. Nós precisamos enxergar, irmãos, que todo conflito é uma oportunidade, toda crise é uma oportunidade de gerarmos glórias a Deus. Na crise, crie glória a Deus. Entendeu? Todo conflito na sua família é uma oportunidade para você glorificar a Deus. É a segunda atitude que devemos ter. Ao invés de nos descabelarmos, de perdermos as estribeiras, de ficarmos frustrados, chutar o pau da barraca, desanimar, fugir, ficar falando mal, ficar emburrado, ficar chateado, perceba que o conflito na família é uma oportunidade para Deus ser glorificado. O problema é que para o cônjuge que opta, que escolhe fugir, o conflito nada mais é do que uma inconveniência que ele quer se livrar. Muitas vezes tratamos os conflitos assim, né? Preciso me livrar disso. Para o cônjuge interessado em atacar, ou o membro da família interessado em atacar, é uma oportunidade para conseguir algum benefício egoísta. Mas para o cristão é um meio de ministrar ao coração de pecadores redimidos, ou de manifestar a glória de Deus para pecadores que ainda não foram redimidos. É uma forma de chamar a atenção para a presença do poder de Deus. Essa é a oportunidade que o conflito na família oferece. Nós estamos dispostos a fazer uso dessas oportunidades? Essa segunda atitude, fazer do conflito uma oportunidade para glorificar a Deus, é de extrema importância. Porque conflitos virão, irmãos. E é nesse momento que eu vou declarar a minha fé, permanecer na fé e fazer aquilo que o Senhor espera que eu faça, para Ele ser glorificado no meu lar. Ainda que as coisas não sejam do jeito que eu gostaria. Nós devemos buscar entender que toda situação difícil é um campo fértil para a manifestação do poder de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Quantos irmãos já experimentaram o poder de Deus quando alguém da família ficou gravemente doente e aí a recuperação foi uma recuperação maravilhosa? Não é? Poder de Deus. Quantas vezes experimentamos conflitos e situações de rompimento nos lares e Deus manifesta porque alguém se dispôs a orar, alguém se dispôs a estender a mão, alguém se dispôs a ser pacificador e Deus restaurou de forma maravilhosa os relacionamentos. Oportunidades para a glória de Deus se manifestar. E 1 Coríntios 10, de 31 a 33, nos mostra claramente que eu e você precisamos servir ao Senhor em nossos lares. Servir a Deus em nossos lares. Fazendo com que Ele seja glorificado em meio às tempestades da vida, em meio às dificuldades. No momento de maior necessidade, é o momento que devemos observar, é uma oportunidade para Deus manifestar a provisão, manifestar a cura, manifestar a misericórdia, manifestar a graça que me alcançou. Para concluir, antes de passarmos a lições práticas, eu e você não somos pegos de surpresa quando surgem conflitos. Não deveríamos ser pegos de surpresa quando surgem conflitos no lar, ainda que seja um lar 100% cristão. Porque nós estamos conscientes da presença do pecado, nós temos consciência de que não depositamos esperança de uma vida de família harmoniosa em promessas vazias. Não depositamos nossa esperança numa promessa romântica de que a relação conjugal vai ser maravilhosa. Não depositamos esperanças nessas coisas vazias. E nem em dicas de convivências superficiais. Embora haja uma má notícia, há também uma esperança que pode ser vivida aqui e agora. A redenção, irmãos, deve ser vivida aqui e agora. Os efeitos da redenção precisam ser vividos aqui e agora. Assim como nós experimentamos os efeitos do pecado. Os efeitos da redenção também podem ser
experimentados aqui e agora. Meus queridos, o cristão deve tomar a decisão de ser uma bênção no seu lar. Essa deve ser uma decisão que tomamos conscientemente. Ou eu sou parte da solução ou parte do problema. Você já tomou a decisão de ser bênção na vida dos seus pais? Na vida do seu cônjuge? Na vida dos seus filhos? Na vida do seu irmão, da sua irmã? Tome essa decisão de ser bênção. De viver diariamente, continuamente, nutrindo expectativas a partir das Escrituras e usando as armas que são poderosas em Deus para combater todo tipo de conflito e de dificuldades que surgirem. As armas de nossa milícia são poderosas em Deus, amém, irmãos? E muitas vezes deixamos essas armas de lado. O plano de Deus em todos os aspectos precisa ser cumprido em nós e através de nós. Não vai ser através de outra pessoa, vai ser através de você no seu lar. Edifique a sua casa, edifique a sua família, seja uma bênção. Se disponha a isso. Expectativas, faz parte, nós criamos expectativas, nutrimos desejos, anseios. A forma como nós enxergamos os outros, como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos o futuro, como nós enxergamos a nós mesmos, precisa ser baseada e interpretada à luz das Escrituras. E assim eu quero propor 4 lições práticas para nós sairmos aqui dispostos a ser bênção em nossos lares. Atitudes que precisamos tomar para nutrirmos expectativas realistas em respeito a nós mesmos e nossa casa. Primeira atitude, meu querido e minha querida, medite seriamente na palavra de Deus. Mas quando eu falo meditar seriamente, é meditar seriamente mesmo. Não é aqui na escola bíblica não, é em casa, todo dia. Medite, estude a palavra do Senhor. Assimile o que ela revela a seu respeito, o que ela revela a respeito das pessoas, o que ela revela a respeito de Deus. Renove a sua perspectiva de vida a partir das Escrituras, ou seja, renove a sua mente a partir das Escrituras. Nós nos decepcionamos demais, nós nos frustramos demais porque estamos na presença de Deus com a mentalidade carnal. Por isso, tanta decepção, tanta frustração. A nossa mente ainda é carnal. Precisamos meditar seriamente na palavra do Senhor. Segunda lição, deve ser praticada. Aprenda a lidar com a frustração. Como é que você lida com a frustração? No seu lar. De repente o filho pede uma coisa que o pai e a mãe não podem dar. Como é que você lida com isso? De repente o cônjuge não corresponde a outro cônjuge em alguma área. Como você lida com a frustração? As pessoas não são obrigadas a suprirem as suas expectativas. E nem você a dos outros. As relações interpessoais devem ser vividas com base no comum acordo e diálogo. Quanto nos falta acordo em família? Quanto nos falta? Aprenda a lidar com a frustração, porque quando quebramos acordos ou quando não fazemos acordos, nós somos frustrados. O que nos traz a terceira lição prática. Aprimore a sua comunicação. Como é que tem sido o diálogo? Comunicação é um negócio difícil, não é? Não é, homens? Às vezes o homem está sisudo, carrancudo, está todo... O que foi, bem? Foi nada não. Aí daqui a pouco explode, né? Ele não abre o coração, não comunica, não fala. A mesma coisa com a esposa. Espera alguma coisa, mas não comunica com clareza, e aí fica frustrada. Aprimore a sua comunicação. Em qualquer relação, saber se comunicar é fundamental. Ninguém nunca vai saber o que você quer, o que você espera, se você não se comunicar. Se você não falar. É muito difícil, irmãos, entender pessoas que se não comunicam bem. Já é difícil entender quando ela se comunica bem, imagina quando se comunica mal. Ter uma comunicação assertiva, direta, clara e principalmente amável é fundamental para que haja harmonia no lar. Isso vai poupar mal-entendido, vai poupar frustrações e nós vamos passar a tratar as situações com mais realismo. Aprimore a sua comunicação, mas principalmente uma comunicação amável. Tem gente que fala assim, eu sou franco mesmo, né? Não, não é franco, é ignorante, é uma topeira.
Eu preciso ser honesto, sincero, assertivo, direto, claro, mas com amabilidade, com doçura. A palavra fala, né, que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, tem que ser equilibrada, tem que ser degustável. Não é de qualquer jeito. Eu falo mesmo, pastor. Não é assim não. E a quarta lição, irmãos. Ore por você, ore por sua família. Meu querido e minha querida, quem convence é o Espírito Santo. Ore para que o Espírito Santo convença a pessoa mais importante na sua família, você, em primeiro lugar você. Para que o Espírito Santo te convença que você é um miserável pecador e que você precisa pedir perdão todos os dias. Para que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. Para que o Espírito Santo te dê um coração quebrantado. Para que o Espírito Santo te dê o senso de urgência de pedir perdão quando falhamos. Quando falhamos contra Deus, quando falhamos contra o próximo. Ore por você, ore por sua família, para que Deus quebrante o coração do cônjuge, para que Deus aviva a palavra no coração do cônjuge, para que Deus vivifique a palavra ensinada aos filhos, para que eles cresçam debaixo do temor do Senhor. Ore para que Deus esteja tocando nas mentes e nos corações. Pare de pedir bênçãos e peça convencimento. Senhor, convença o meu filho, convença o meu marido, toca nos corações, traga arrependimento verdadeiro. Ore por você, ore por sua família. Meu querido, minha querida irmã, ninguém é tão duro que não possa ser quebrantado por Deus. Resolva firmemente ser uma bênção no seu lar. Obedecer a Deus e abençoar os que vivem ao seu redor é uma escolha que só cabe a você, a ninguém mais. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Ore ao Senhor, como é que está aí, como essas situações trazidas pela realidade do pecado têm pesado no seu lar, têm pesado no seu relacionamento familiar? Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo, Senhor, tenha misericórdia de mim, de nós, da minha casa, da minha família. Qual é a necessidade que a sua família tem passado? Quais as lutas, os conflitos? Coloque isso diante do altar do Senhor. Não espere nada maravilhoso do outro se o outro ainda é um miserável pecador. Peça ao Senhor, Senhor, quebrante o coração, convença, transforma, mude a mim. Ore ao Senhor por você e por sua casa. Pai, graças te damos pela tua palavra que não nos deixa enganados. Se porventura nutrimos expectativas irrealistas a nosso próprio respeito, a respeito do Senhor, a respeito de nossa casa, nutrimos, porque o nosso coração ainda se inclina para as coisas do presente século, porque o nosso coração ainda se inclina para as vaidades da vida e para as cobiças dos nossos olhos. Tem misericórdia de nós. Pai, que o Senhor esteja avivando a Tua palavra em nossas mentes e corações, que o Senhor esteja vivificando a Tua palavra no seio de cada família aqui representada, e ajuda-nos a sermos instrumentos da bênção do Senhor, a sermos promotores da paz, a sermos agentes da Tua glória, a começar em nossos lares. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, visita cada coração nessa noite, os irmãos que estão participando por meio da transmissão, as famílias que estão aqui representadas presencialmente. Nós somos carentes e dependentes do Senhor, tem misericórdia de nós. Dai-nos sabedoria para lidarmos com os vários conflitos e desafios que surgem na vida familiar. Permita-nos ser edificadores, ó Pai, dos nossos lares, que possamos erguer altares de santidade em nossos lares, em nossas casas. Ajuda-nos, ó Pai, neste ministério sagrado que o Senhor confiou a todos nós, a família. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos nessa noite bendita, continue falando conosco, ó Pai, através da Tua palavra, hoje e em cada dia de nossas vidas, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos caminhar para o encerramento deste culto, louvando e adorando o Senhor?